É um prazer ter vocês aqui comigo. Então, como eu ia dizendo, imagina se eu, Isabelle, lá atrás de 2020, tivesse aceitado conviver com 10 quilos a mais em cima do meu corpo e 10 toneladas na minha mente de peso, né? Porque assim, eu tinha 10 quilos a mais na balança, mas em cima da minha autoestima, em cima do meu bem-estar, em cima da minha saúde, eu tinha um peso ali de 10 toneladas, gente. Era muita coisa. Era baixa autoestima, me sentia mal comigo mesma, não tinha energia pra nada, né? Imagine se eu tivesse desistido. Eu não teria chegado hoje aonde eu cheguei, eu não teria chegado hoje a me sentir como eu me sinto hoje, que é como você também merece se sentir, tá? Então, comece um processo de emagrecimento e dê continuidade. É isso que você merece e é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? Como eu ia dizendo, vou aqui convidar nos meus grupos as meninas a se juntarem a nós. Estou ao vivo no Instagram, no YouTube, esse link é do YouTube. E quem estiver chegando, vá se assentando, pegue sua aguinha, vamos aproveitar essa noite de hoje, se priorize junto comigo, tá? É um prazer para mim estar aqui com você, então se priorize. Por quê? Porque se mais uma vez você não se priorizar, você preferir estar ali no seu celular vendo TikTok, vendo bobagens, vendo coisas que não te acrescentam, vai ser mais uma vez na sua vida que você vai viver correndo em internet, tá caindo a internet. Então, quem tiver no Instagram, vai lá na minha bio, que o meu YouTube tá lá, tá, minha linda? Então, clica lá na minha bio, você que tá aqui na live do Instagram, e vai lá pro YouTube. Tá bom? Porque aqui no Instagram tá com instabilidade, tá caindo o tempo todo a internet, mesmo eu já tendo trocado o Wi-Fi. Bom, vamos começar com o nosso assunto de hoje então. E para começar, primeiro vamos beber nossa aguinha, vamos nos hidratar. Finalizando 3 litros, vou finalizar 3 litros aqui com você hoje nessa live. E aí, eu quero começar contando a história de uma pessoa que é responsável, inclusive, por eu estar aqui hoje com esse monte de luz maravilhosa me iluminando, mesmo já sendo 8h07, né? Eu tô cheia de luz aqui, tô cheia de iluminação. Por quê? Porque um homem, um rapaz chamado Thomas Edison tentou 999 vezes até descobrir a lâmpada. Não sei se você já ouviu falar do Thomas Edison, mas ele é o criador da lâmpada. Foi ele que criou a lâmpada que a gente tem em casa, que nos ilumina, né, durante a noite, durante o breu noturno. Porque antigamente, até na minha terra mesmo, eu nasci no Ceará, né, e depois mais velha vim aqui para São Paulo, mas lá, gente, era a base de lamparina. Na casa dos meus avós, a gente tinha lamparina, né, com querosene, aquele cheiro forte. Você acendia à noite aquelas lamparinas, nossa, não parava ninguém em volta daquilo ali, porque era muito forte o cheiro, né? E hoje a gente não precisa disso. Hoje, tanto aqui quanto lá na casa da minha avó e do meu avô, que continuam morando lá em Canindé, né, no Ceará, lá eles têm luz, lá eles têm essa dádiva da lâmpada para iluminar. Eles têm essa dádiva de ter uma lâmpada iluminando, não precisam mais ficar à base de lamparina, né? Só que eles têm essa dádiva da lâmpada porque o Thomas Edison, ele tentou 9.999 vezes. E foi só na número 10.000 que ele descobriu a lâmpada, que ele descobriu o funcionamento da lâmpada. E olha só o que ele falou, ó, quando perguntaram para ele, né? Como você se sente após falhar quase 10.000 vezes antes de inventar a lâmpada elétrica? E ele respondeu o seguinte: eu não falhei, só descobri 9.999 maneiras que não funcionam. Então, para ele não estava falhando. Ai, tentei isso aqui, não deu certo. Ai, tentei, mas isso aqui não deu certo.
Ai, tentei desse jeito, não foi. Ah, ele não estava falhando. Ele estava aprendendo as formas que não funcionavam. Ele estava aprendendo as formas que não davam certo a lâmpada, a criação de uma lâmpada, né? Que não fazia sentido fazer daquela forma. Então ele não estava falhando. Na cabeça dele, ele estava aprendendo 9.999 formas de que não dava certo. Só que na 10.000, na décima, nem sei como é que fala esse número, mas na 10, enfim, no número 10.000, na tentativa número 10.000, ele descobriu o funcionamento da lâmpada. Imagina se ele tivesse desistido. Com certeza alguém futuramente teria descobrido a lâmpada e tudo mais. Talvez sim. Mas mesmo essa pessoa, ela teria usado tudo que o Thomas Edison descobriu, tudo que ele já tinha feito, para ele poder utilizar. Está tendo live? Estou recebendo mensagem aqui. Só um minutinho, meninas, vou responder aqui. Sim, vou falar. Estão me perguntando sobre a live, né? Então, minhas lindas, quando o Thomas Edison, ele tentou tantas vezes e falhou, ele não desistiu, ele continuou, bora, não deu certo, bora pro próximo. Claro que deve ter tido ali no meio frustração, claro que deve ter tido ali no meio insegurança, claro que deve ter tido ali no meio uma chateação, sabe? Poxa vida, mais uma vez estou tentando e não consegui. Claro, a gente não é robô, nós temos sentimentos também, né? Porém, mesmo assim ele continuou. Mesmo assim, ele continuou fazendo o que ele precisava fazer, ele continuou tentando, né? E por que que ele estava tentando uma descoberta, né? Ele estava tentando ali fazer uma lâmpada. Mas por que que nós desistimos de coisas que não são nem assim descobertas, é da nossa vida? A gente começa um projeto e desiste. Às vezes não é nem somente sobre o emagrecimento. Às vezes também é sobre projetos na nossa vida financeira, projetos na nossa vida particular, outros tipos de projeto. Gente, e o Instagram, ele tá com um pouco de instabilidade. Então, quem quiser vir pro YouTube, ótimo. Se não, pode ficar no Instagram também, não tem problema, tá? Mas eu tô ao vivo nos dois, só pra lembrar. Então, por que que a gente tantas vezes desiste? A gente começa e não dá continuidade em algo. Por quê? Né? Por que que a gente quer tanto algo, mas a hora que começa a enfrentar ali as primeiras dificuldades, os primeiros percalços, desiste no meio do caminho, gente? Claro, eu me incluo nisso, eu já desisti algumas vezes também, né? Mas não por muito tempo. É esse um assunto que eu queria trazer hoje aqui também. A gente pode até desistir por um momento, por alguns dias. Ai, tô tão cansada, tô tão frustrada, tô tão decepcionada, mas não desista para sempre, né? Desista só por alguns momentos, só por algumas horas, um dia, mas não desista para sempre, tá? Continue, persista. Se é um sonho para você, voltando pro emagrecimento aqui. Nossa, Isa, é um sonho para mim emagrecer, me ver bem, me ver bonita, voltar a me sentir bem, voltar a me amar. Então não desista dos seus sonhos. Não desista daquilo que faz seu coração vibrar, né? Tem essa frase que já diz isso. Aí outro exemplo que eu quero dar para você e até te recomendar um filme é o exemplo da Madame C.J. Walker, acho que é C.J. Walker, né? Que é a primeira milionária negra dos Estados Unidos. A Madame C.J. Walker, ela é filha de escravizados, órfã aos 7 anos, começou a trabalhar como lavadeira e ela sofria queda de cabelo e tentou várias vezes tratamento. E aí, de tanto, porque assim, né, assistindo o filme, vocês vão entender bem, nessa época, as mulheres negras, elas alisavam muito o cabelo, sabe? Elas usavam muito produto para alisar. Hoje em dia, não. Hoje em dia, né, as mulheres, elas querem deixar o cabelo natural, querem deixar o cabelo armado e fica lindo, fica a coisa mais linda. Só que lá atrás, as negras, elas queriam alisar o cabelo, né?
E essa senhora, Madame C.J. Walker, ela criou um produto de beleza para fazer o alisamento do cabelo, né? E ela foi rejeitada, ela foi ridicularizada, mas ela não desistiu. Ela se tornou a primeira mulher milionária nos Estados Unidos vendendo esses produtos capilares dela. E tem um filme dela que eu quis trazer até aqui para vocês no Netflix, que se chama, acho que Madame C.J. Walker mesmo, tá? É esse o nome do filme. A gente escreve lá Madame e você vai ver a história dela. Você vai ver como ela bateu de porta em porta e muitas pessoas fecharam as portas para ela. E mesmo assim ela continuou e ela se tornou a primeira milionária negra nos Estados Unidos. Inclusive, gente, eu tô lendo um livro que às vezes eu posto algumas partes dele. E nesse livro, ele se chama Mais Esperto que o Diabo. Não consegui assistir pelo YouTube. Ué, por que será? O que será que está acontecendo? Será que eu consigo ver por aqui? Nossa, depois que eu decidi fazer nos dois ao mesmo tempo, virou meio uma bagunça aqui. Mas aos poucos eu vou conseguindo. E por aqui, Lê? E pelo Instagram? Tá indo tranquilo? Ou tá travando também? Que coisa. Pelo Instagram, tá travando também? Também tá travando? Ai, Jesus. Agora consegui aqui no Insta. O que será que tá acontecendo? Ah, tranquilo. Tá, então fica aqui pelo Instagram mesmo, né? É melhor. Ó. Eu tava falando, né, dando alguns exemplos para vocês. Não está travando o Instagram. Ótimo, maravilha. Eu falei sobre o Thomas Edison, que ele tentou 10.000 vezes até conseguir descobrir a luz. A Madame C.J. Walker, tem um filme dela no Netflix, fim de semana, quem conseguiu durante a semana assista. Ela falando, mostrando a trajetória dela, que foi a primeira mulher negra nos Estados Unidos, que ficou a primeira mulher milionária negra nos Estados Unidos, ficou milionária vendendo produtos para cabelo, para alisar cabelo. E são exemplos de pessoas que falharam muitas vezes, que foram ridicularizadas muitas vezes, que muitas vezes apontaram o dedo na cara deles e falaram: você não vai conseguir, você falhou mais uma vez, bateram a porta na sua cara mais uma vez, porque essa Madame C.J. Walker, no filme mostra ela batendo de porta em porta para oferecer os produtos, as pessoas negando, né? E mesmo assim, eles continuaram, eles persistiram. Então, que a gente persista naquilo que faz o nosso coração vibrar. Isso, eu quero tanto emagrecer, mas toda vez que eu começo eu falho. Não tem problema, o problema não é você falhar, o problema não é você cair, recair, o problema é você desistir. Não desista de você mesma, independente das dificuldades, tá? Aqui eu tô falando sobre emagrecimento, mas leve isso para sua vida. Ah, Isa, mas não consigo, mas tá muito difícil, mas são muitos desafios. A zona de conforto é mais gostosa. Claro que a zona de conforto é mais gostosa, porque ela não produz crescimento. Ela não produz crescimento, tá? E aí eu comecei a falar de um livro que eu tô lendo, né, que se chama Mais Esperto que o Diabo. E esse livro, ele tem um nome bem forte, porque realmente ele é um livro bem impactante, né? Porque nele o diabo conta para o autor, né, as formas que ele faz para manipular as pessoas, as formas que ele faz para alienar as pessoas. E dentre essas formas de alienar as pessoas, para que as pessoas vivam tristes, vivam para baixo, vivam deprimidas, vivam frustradas, uma dessas formas é fazer as pessoas desistirem daquilo que elas querem, né? E o diabo, ele tá o tempo todo tentando, gente. O tempo todo. Tá ali no meio do dia, pô, tô tão focada, tô tão feliz, tô tomando água, tô fazendo exercício físico e tudo mais. Aí, de repente, veio do nada aquela vontade de comer porcaria, de besteira. Veio um sentimento de ansiedade, ai, não preciso de um doce, alguma coisa. É o inimigo tentando. Tá? Eu acredito muito nisso.
É o inimigo tentando te parar, é o inimigo tentando fazer você desistir. Não deixe essas vozes que muitas vezes vêm na nossa cabeça assim, ai, vai lá, você merece, você trabalhou tanto. Não deixe, porque depois é você que vai ficar triste consigo mesmo. E esse inimigo, a gente pode falar como no livro, né? Ele fala mais esperto que o diabo, ele usa o nome do diabo, mas também existe um inimigo dentro de nós que se chama autossabotagem. Autossabotagem é o assunto para mais umas 10 lives, tá? É um assunto para mais umas, sei lá, nem 10, 20 lives. Porque existe essa autossabotagem em vários âmbitos na nossa vida, em várias áreas da nossa vida, não só no emagrecimento, né? Só que hoje a gente vai falar sobre autossabotagem no emagrecimento. E a primeira coisa que eu quero que você entenda sobre a autossabotagem é que ela não é fraqueza. Ai, eu me saboto o tempo todo porque eu sou fraca, porque eu não consigo, porque, eu desisto de tudo que eu começo, eu nunca consigo nada na minha vida. Não é fraqueza. A autossabotagem não é culpa sua. A autossabotagem é um mecanismo inconsciente, tá? É um mecanismo da sua cabeça. Gente, fala pra mim, por favor, se tá certinho, se a minha voz vocês estão ouvindo bem, se tá travando, só pra eu saber, tá? A autossabotagem, ela é um instrumento inconsciente do nosso cérebro. Por quê? O que acontece? O nosso cérebro, ele tá o tempo todo buscando o prazer e fugindo da dor. Então, o tempo todo, busca o prazer, foge da dor. Busca o prazer, foge da dor. Ótimo, maravilha, meninas. Muitas vezes quando você se sabota, vamos usar o exemplo aqui da comida mesmo, não é porque você se odeia, ai, eu me odeio, tá vendo? Eu quero engordar mesmo, eu não quero emagrecer, tá vendo? Não sei, parece que eu quero uma coisa, mas faço outra. Não é. O que acontece é que a sua mente, ela quer buscar o prazer. Porque às vezes você ficou tão estressada, tão cansada, de um dia tão pesado, né? De um dia que você tá ali meio para baixo, que a sua mente fala assim, não, mas se ela comer alguma coisa, né? Que vem essa autossabotagem, se ela comer alguma coisa bem gostosa, ela vai se sentir melhor. Por quê? Porque você já fez isso outras vezes. Você já fez isso talvez desde pequena. Outra pessoa mandando que não está conseguindo assistir. A Vivi agora. Deixa eu colocar aqui só para ela. Coloca no Insta que deu certo. Deu certo. Pronto. Que coisa. Eu vou ter que rever isso depois. Mas enfim, né? Vamos prosseguir com a live aqui. O que acontece? A nossa mente, ela tá o tempo todo buscando prazer para nos tirar das frustrações, para nos tirar daqueles sentimentos ruins do dia. Então, quando você come alguma coisa que você não gostaria de comer ali, porque você quer emagrecer e você sabe que não é para ficar comendo doce exageradamente, não é porque você se odeia, ai, nossa, eu devo me odiar. Não, é porque a sua mente quer o prazer, ela se auto-sabota por conta desse prazer, buscando esse prazer, tá? E é isso que a nutrição comportamental trata. Tirar a comida do centro da sua vida. Porque talvez, até estava comentando sobre isso e parei para responder aqui. Talvez a comida, ela tá nesse centro da sua vida desde que você era pequena. Você ia tomar uma injeção, tomar uma vacina, se você se comportar, você vai ganhar um doce. Caía no chão, ralava o joelho, começava a chorar, abria o berreiro, a mãe já vinha, não, toma aqui esse docinho, fica quietinho. Né? Fica bonzinho, que a mãe dá um docinho para você. Então, desde muito pequena, a gente foi entendendo. O doce, ele deixa a gente mais aliviado, né? De um momento ruim, de uma queda, de um joelho ralado, de um coração partido. E a gente foi internalizando isso. E hoje a gente tem que tirar, se a gente quer se livrar dessa autossabotagem, tá? Porém, muitas vezes também você se auto-sabota porque você tem medo de mudar. E aí entra a zona de conforto. Tá muito mais confortável assim. Não tá bom, não tá do jeito que eu queria.
mas é mais confortável, é mais conhecido para mim do que a mudança. A mudança é estranha, a mudança gera desconforto, a mudança gera medo. Então, muito mais vale eu continuar aqui na minha zona de conforto, né? Sem mudar. Só que no começo, realmente, é difícil, é desafiador, mas depois, minhas lindas, depois você vai ver que, assim, nunca foi zona de conforto. Como é que a gente pode chamar de zona de conforto você sentir dor de cabeça todo dia? Você não se sentir bem consigo mesma? Ah, Vivi, te achei. Gente do céu, o que tá acontecendo com esse Instagram? Não tava aparecendo minha bolinha no Instagram, Vivi? Pra você? Que coisa, e nem no YouTube. Será que eu coloquei privado no YouTube? Acho que não, porque tem gente aqui, ó. Mas enfim, muitas vezes o medo de mudar faz a gente se sabotar. Muitas vezes o medo de mudar faz a gente se sentir, ficar no mesmo lugar. A gente criar raiz num lugar que não tá bom, que não tá legal. Não dá pra gente querer criar raiz num lugar onde você não tá se sentindo bem com o seu próprio corpo, não tem autoestima, tá vendo a sua saúde ir pelo ralo, né? Não tem como ser zona de conforto. Em que lugar que isso é zona de conforto, né? Só na nossa cabeça mesmo, que quer ali se manter ali no estável, na estabilidade, né? E algumas pessoas, sabotam o corpo por carregarem culpa ou baixa autoestima. É muito natural a baixa autoestima, mas por outro lado também, principalmente para nós mulheres, existe muito a culpa de que eu tenho que carregar o mundo nas minhas costas, no meu tom-tom, né? Como diz meu avô, minha avó, tem que carregar o mundo no meu tom-tom, nas minhas costas, e eu não posso me cuidar. A minha avó mesmo, gente, eu nunca vi aquela senhora indo fazer uma unha, indo fazer um cabelinho, tadinha, porque era todo o tempinho dela, todo o cuidado dela é pra família. E a minha avó, hoje eu tava conversando com uma tia minha, ela desde muito nova, tadinha, foi muito doente. Ela já tinha pressão alta, porque ela era muito nervosa, porque ela era muito estressada, porque aí já ficou diabética. E por quê? Porque ela nunca parou para cuidar dela, sempre cuidando do próximo, sempre cuidando dos filhos, do meu avô, né, de todo mundo, e deixando ela para trás, né? Então, muitas vezes nós mulheres, a gente não se cuida por carregar essa culpa. Como assim? Eu vou ter que cuidar de mim mesma, sendo que eu tenho filho, sendo que eu tenho marido, sendo que eu tenho minha casa, sendo que eu tenho meu trabalho, sendo que eu tenho... Não, eu fico por último, né? E a gente vai na síndrome da boazinha, famosa síndrome da boazinha. Tudo primeiro o outro e eu em último lugar. Só que eu sempre falo, né? Quando a gente inverte esses papéis, a gente se prioriza, as coisas melhoram tanto para nós mesmas quanto para quem a gente ama, porque a gente está se sentindo tão bem consigo mesmo que a gente consegue transbordar isso para as pessoas que a gente ama, né? Para marido, para os filhos, a casa fica mais leve, o ambiente fica mais leve. Então, se priorizar não é um problema. O problema é não se priorizar. O problema é carregar a culpa por tirar um tempinho para cuidar de você. Nossa, sabe? Nossa. Às vezes eu mesma sinto isso, porque eu tenho tanta coisa para fazer aqui, gente, porque assim, às vezes eu não estou em atendimento em si, mas eu tenho muita coisa para fazer aqui. Eu tenho cardápio para montar, eu tenho suplemento para enviar para paciente, eu tenho paciente para enviar. E aí eu penso assim, nossa, eu vou para academia, eu vou ficar 1h30 na academia. E se eu sentasse na frente do computador? Olha que eu nem tenho filho ainda, né? Imagina quando eu tiver filho. Mas às vezes vem na minha cabeça assim, né? E se eu não fosse na academia hoje, já que hoje é treininho de braço mesmo, né? Tá de boa aqui com o meu braço, que eu gosto mais de treinar a perna também. E se eu ficasse em casa adiantando essas coisas, né? Para o dia fluir melhor. Eu falo, não, para, sai pra lá, pensamento sabotador, sai pra lá. Aí eu vou pra minha academia, nem que eu fique ali, sei lá, 40 minutinhos, 1h, e eu volto e eu dou conta de tudo que eu tenho pra fazer, né? Outra coisa, toda vez que você diz segunda eu começo, algo dentro de você tá adiando a sua própria vitória.
Toda vez que você fala, segunda-feira eu começo, amanhã eu vejo isso, mês que vem eu vou atrás de uma nutricionista, você está adiando a sua própria vitória. Você está adiando a sua própria vitória, o seu próprio sentimento de uau, eu consegui, eu dei conta. Por quantos anos você vai adiar isso na sua vida? Esse sentimento de vitória, esse sentimento de ter conseguido, de ter concluído um objetivo, né? Você não tem que fazer isso, não. Você tem que, pelo contrário, ao invés de você falar assim, amanhã eu começo, você tem que falar, eu vou começar com o que eu tenho hoje. Eu vou começar como eu posso hoje, do jeito que eu posso hoje. Não é muito. O que eu posso fazer hoje é o quê? É beber água? Pronto, vou começar assim. O que eu posso fazer hoje é fazer 10 burpee ali na minha sala mesmo, no corredor de casa. Pronto, tá? Então não adie a sua vitória. Não adie a sua vitória. A autossabotagem aparece quando há conflito entre desejo e ação. Muitas vezes a gente deseja muito algo na nossa vida, a gente quer muito algo na nossa vida, só que a gente gostaria que caísse do céu, assim, ó, puf, no colo. Nossa, quero ser rica, puf, caiu ali, R$1 milhão. Nossa, eu quero ter o corpo da Gisele Bündchen, as pernas da Gisele Bündchen, meu sonho, né? Ter perna comprida. Puf, caiu ali no meu colo. Não é assim, né? Eu já tive que acordar pra vida que eu não vou ter perna comprida, pronto, acabou. Mas assim, com outras coisas, não vai cair no nosso colo. A gente tem que lutar para isso, né? Eu mesma tô sempre comentando, né? Que o que acontece? Eu tinha uma profissão já, né? Eu era representante comercial, já era uma pessoa profissional muito bem colocada no mercado, já tinha uma vida estável, né? E, gente, eu comecei do zero na nutrição, do zero. Eu comecei a atender mesmo 100% nutrição. Baixa qualidade de conexão. Voltou? Tá tudo certinho aqui? Que apareceu uma mensagem que estava pausada devido a baixa conexão. Nossa, mas a minha internet tá ótima. Não sei. Olha o que eu tô falando para vocês aqui. Olha o inimigo. Olha o inimigo tentando fazer desistir de fazer minhas aulas semanais, né? Tem dias que aqui tem muito mais pessoas. Aí nos últimos tava travado. Olha só, agora voltou. Tem dias que o Instagram tava entregando para um monte de gente, aí de repente a bolinha parou de aparecer ali na frente, né? A bolinha, você tinha que procurar meu nome para achar, mas enfim, é o inimigo tentando fazer parar, gente. Mas o inimigo não para quem é imparável, ele não para quem tem sede de vitória. Então, bora vencer? Bora vencer hoje, amanhã e sempre? Deixa eu ver a mensagem da Vivi. Quando eu quero me sabotar, agora eu falo, eu encontrei conforto no desconforto. Nossa, eu amo essa frase, Vivi. Eu vou cansada, mas depois eu saio de lá, eu sou outra, feliz e endorfinada. Isso aí, ótimo, voltou. Mas é isso, o inimigo, o autossabotador, né? Eu acredito que todas aqui acreditam em Deus. Ai, Jesus, deve ter voltado agora, né? Me falem aqui, por favor, se voltou. Me falem, por favor, se voltou. Acredito que voltou, que tá aparecendo aqui, né? Então, minhas lindas, muitas vezes emagrecer exige uma palavrinha que eu vou falar muito mais aqui, que é uma palavrinha que tem assim sido muito importante para mim nos últimos dias, que é autorresponsabilidade. Só para finalizar, porque tava travando a hora que eu tava falando, mas eu comecei do zero na nutrição, não foi fácil, sabe?
Ainda não é fácil, é desafiador, porque lá quando você trabalha numa empresa, você tem tudo, né? Você tem o marketing da empresa, é a empresa que faz a cobrança, é a empresa que entrega a mercadoria para os clientes, é a empresa que faz tudo. Você só vai lá e fala o que você tem que falar, né? Aqui não, aqui eu sou marketing, eu sou finanças, eu sou a cara, né, que tem que vir aqui gravar vídeo. Eu sou, o que mais? A contadora, eu sou o RH, eu sou tudo, né? Então, assim, é muito mais difícil, é muito mais desafiador. Tem meses que bate o desespero. Ai, meu Deus do céu, esse mês não tá muito bom. Como é que eu vou fazer para melhorar? E assim, é uma montanha russa de emoções, né? Graças ao meu bom Deus, cada dia que passa, as coisas ficam melhores. Mas e se eu desistisse no meio do caminho? Porque ainda não estava sendo do jeito que eu esperava. Eu não vou desistir, não adianta. Eu vou continuar, eu vou persistir até chegar aonde eu quero, assim como foi no emagrecimento. Eu não queria mais ser aquela Isabelle que eu era antes. Não queria. Hoje em dia, olhando para aquela Isabelle que um dia eu fui, nossa, eu tenho vontade de abraçar ela e de falar assim, persista, continue. Eu sei que é difícil. Eu sei que é desafiador, eu sei que tem dia que você se olha no espelho e você odeia o que você vê na frente do espelho, mas persista, você vai conseguir, sabe? E eu não sou mais aquela Isabelle. Por quê? Porque eu persisti, né? E emagrecer, existe coragem para se autorresponsabilizar. Autorresponsabilizar, sabe? É olhar para você mesma e falar assim, isso aqui só depende de mim. Isso é a minha responsabilidade. Por quê? O que nós fazemos, né? Que é natural. 90% das pessoas faz isso. Culpa a genética, culpa o marido, culpa os filhos, culpa o trabalho, culpa a rotina corrida ou a rotina que não é tão corrida assim, culpa o tédio, culpa a agitação, culpa tudo. Culpa o doce que é muito gostoso, né? Culpa a falta de tempo, culpa o excesso de tempo. Então, enquanto a gente não se autorresponsabilizar e falar assim, não importa, a genética que eu tenho não é das melhores, na minha família tem ali diabéticos, tem hipertensos, tá, mas eu que escolho, já tá mais do que comprovado, a gente vê isso estampado em todo lugar, que a sua genética, ela só corresponde a 15% das doenças que você pode vir a ter. Os outros 85% é algo chamado epigenética, que são os seus hábitos. São os hábitos que você adquire das pessoas, né? Com quem você convive, dos seus cuidadores ou dos seus pais. Então, só 15% é o seu código, é o seu DNA, seu código genético. Os outros 85% são os seus hábitos. Então, não adianta falar assim, porque eu tô acima do peso, porque a minha mãe também está acima do peso e a minha avó também estava acima do peso. Eu acho que até a minha bisavó estava acima do peso. Todas as minhas tias estão acima do peso, minhas irmãs, não tem nada a ver, tá? Infelizmente, essas mulheres fizeram todas a mesma escolha. Na comida, nos exageros, comer exageradamente, tá? Porque assim, a maioria da minha família são mulheres acima do peso. São mulheres que já têm ali uma hipertensão, uma diabetes. Eu tenho uma tia que tem esteatose hepática, que é gordura no fígado, perigosíssima, né? E nem por isso eu vou falar, não, tá vendo? Por isso que eu tô acima do peso, que tô 10 quilos acima do meu peso. Porque a minha tia também e minha mãe. Não, minha mãe, ela tá se cuidando, minha mãe tá caminhando todo dia, tô super feliz por ela. Mas eu poderia culpar. E aí eu não ia me autorresponsabilizar, tá? E é isso que eu quero trazer pra você hoje. Autorresponsabilidade. Você precisa saber que o seu destino tá na palma da sua mão. Que a oportunidade de fazer da sua vida uma vida maravilhosa, uma vida de céu ou uma vida de inferno, uma vida difícil, está na palma das suas mãos. Minhas lindas, eu sei como a vida é corrida, sabe? Eu sei como a gente às vezes tem que se virar em 30 para dar conta de tudo.
mas pelo menos beber uma água, fazer ali melhores escolhas na comida, qualquer coisinha, sabe? Se mora perto do seu trabalho e conseguir ir caminhando, vai caminhando. Como é que eu posso dizer? As coisas à sua volta ali, tornem elas favoráveis para você ter bons hábitos, né? Criar, sobre até isso que eu tô falando, criar metas muito radicais aumenta as chances de autossabotagem. Então, se hoje você é uma mulher que não se exercita, é uma mulher que não se alimenta saudável, que come muita bobagem, uma mulher que bebe pouquíssima água, e do dia para a noite você fala assim, amanhã eu vou beber 5 litros de água, eu vou ficar 2 horas na academia e eu só vou comer alface e frango. Alface e frango, só. Qual a chance com essas metas tão radicais de você conseguir? De você manter, né, esses novos hábitos? Você não vai conseguir. O que eu faria, né, se eu estivesse começando? Por exemplo, eu dou um exemplo sempre que é do chocolate. Eu falo assim, se você todo dia come uma barra de chocolate, nossa, todo dia eu como uma barra de chocolate. Ou melhor, vou dar outro exemplo. Todo dia eu como um pacote de bolacha. Nossa, eu como um pacote inteirinho assim. Tá, então agora eu vou começar a comer meio pacote. É uma vitória. É uma baita vitória. Todo dia, ao invés de comer um pacote de passatempo, eu vou comer só metade, tá? Aí agora, não, tudo bem, eu vou diminuir, porque eu já entendi que esse alimento, ele não tá nutrindo o meu corpo, só tá fazendo mal, só tem açúcar, coisas ruins, um monte de conservante, um monte de tipos de açúcar, não tá me fazendo bem, então eu vou diminuir. É difícil ainda cortar? Não, mas eu vou comer menos. Sabe o que eu vou fazer também? Eu não vou ter aqui em casa. Eu não vou manter aqui, porque se eu ver, eu vou querer. Então, você vai se ajudando, tá? Se ajude nesse meio do caminho, nessa transição. Vai se ajudando, faça uma receita. Eu comprei um monte de coisinhas aqui para fazer receitas, para postar para vocês. Hoje fiz um bolo de coco, ficou uma delícia, que eu já experimentei um pedacinho. Super fácil de fazer. Vou fazer outros docinhos ali. Que é porque, gente, o que acontece, Isa? Qual a diferença de eu comer uma bolacha passatempo e de um bolo de coco saudável, né? Com essa receita que você tá falando. A diferença é que na bolacha passatempo não tem nada de comida. Nada que o seu corpo reconhece como comida, né? Eu vou postar, tá? Eu gravei e vou postar tudo bonitinho pra vocês. Já o bolinho de coco, tem o coco, que é maravilhoso pro nosso corpo. Tem o iogurte natural. Eu vou passar, vou passar a receitinha pra vocês. Uma delícia. E eu fiz na air fryer ainda. Dá pra fazer no forno também. Então, a diferença não é só calorias. Isa, mas vamos supor que o bolo e a bolacha passatempo, os dois têm 200 calorias. Isa, mas caloria por caloria? Então eu vou comer a bolacha passatempo, que é mais gostosa e é mais fácil. Eu não tenho que sujar a louça, eu não tenho que colocar nada na air fryer, é mais fácil. Só que o que acontece? A bolacha passatempo, o seu corpo não reconhece nada ali como comida. Pra falar assim, essa vitamina eu vou pegar e vou mandar para os olhos da Isabelle. Essa outra vitamina eu vou pegar e vou mandar para o fígado. Essa aqui eu vou mandar para a produção de bile. Não, essa outra vitamina eu vou mandar aqui para acelerar o trânsito intestinal. Não tem nada na bolacha ali que acelera o metabolismo, que o corpo usa como energia. Do mesmo jeito que entrar, vai sair e né? Já o bolo pode ter a mesma quantidade de calorias, mas lá tem o coco, que é um alimento nutracêutico, é um alimento remédio para o nosso corpo mesmo. Tem iogurte natural, tem aveia, tem ovo tem gordura boa na gema, tem a proteína também na clara, tem só coisa boa, então são coisas que vão entrar no seu corpo, o seu corpo vai entender como comida de verdade, tá? Porque a cura da autossabotagem começa pela consciência, pelo amor próprio e também por essa palavrinha que eu acabei de falar para vocês, que é a autorresponsabilidade, tá?
Então, a cura da autossabotagem começa pela consciência, pelo amor próprio, pela autorresponsabilidade, né? A gente sabe, a gente puxa pra gente a responsabilidade, tá? E uma coisa que é muito importante falar, não importa o tempo que vai demorar. Ah, é porque eu vou demorar 6 meses para emagrecer, eu vou demorar 1 ano, eu vou demorar 2 anos. Não importa, não importa. O que importa é que você emagreça de forma leve e emagrecendo a mente. Porque se você emagrecer só o corpo, rápido, sem mudar a mente, só na base de não posso comer isso, não posso nem olhar para aquilo, não posso, sei que tem. A chance de você voltar a engordar é muito alta. Por quê? Porque você vai ter emagrecido à base de restrição, à base de loucuras, à base de ficar sem comer uma comida, que tudo bem, às vezes essa comida pode não ser tão boa mesmo, né? Mas era uma comida que você estava acostumada a comer, né? Era uma comida que tinha ali no seu dia a dia. Então vá tirando aos poucos. Gente, eu comecei meu processo de emagrecimento em 2020. Eu acho que não tinha Coca Zero ainda nessa época. Eu já tinha. Eu não sei quando lançou a Coca Zero, mas eu acho que a Coca Zero foi lançada ali em 2021, 2022, porque eu acho que não sei. Se vocês souberem aí, me falem. Mas eu saí do refrigerante, né, pra Coca Zero. E eu passei muito, não me orgulho disso, tá? É uma coisa que eu não me orgulho de jeito nenhum. E eu fiquei nesse negócio de Coca Zero. E Coca Zero pra cá, e Coca Zero pra lá. Porque não tem calorias, eu não sei o que tem. E foi só agora, esse ano, na Páscoa, que eu fiz uma promessa pra Deus, né? Pra Jesus Cristo, que eu falei, eu vou ficar 1 ano sem beber refrigerante. E aí eu tô desde do dia da ressurreição de Cristo, né? Que a gente assistiu aqui em casa o filme da ressurreição, eu com o Raul. Eu tô desde esse dia sem refrigerante, sem nada de refrigerante. A minha intenção é que depois que passar esse ano, eu continue sem ter vontade de beber refrigerante, né? Mas nossa, eu adorava Coca Zero, né? Não tem calorias, eu não sei o que tem. Não tem calorias, não sei o que tem, mas é um veneno. Só tem... Se você for ler lá o rótulo dela, nos ingredientes, só coisa que o corpo não reconhece como nutriente, como comida. Um deles é o caramelo 4. O caramelo 4, para quem não sabe, ele impede as funções detoxificantes do fígado. Olha a seriedade disso. É muito sério. Porque o fígado, ele faz o detox do nosso corpo. O fígado, ele é o filtro do nosso corpo. E a Coca Zero simplesmente impede as funções dele, né? Mas a indústria vende como algo que não tem calorias. Não engorda. Se não engorda, tá tudo bem? Tá, mas veneno de rato também não engorda, né? E eu não vejo ninguém tomando. E muitas outras coisas aí também não engordam. Mas não é por isso que a gente vai tomar, né? Gasolina, essas coisas assim também não engordam. Então não é porque a Coca Zero não engorda que ela é boa, né? Só que eu demorei para eu cair na real sobre ela. Eu continuava ali, eu tentava parar, eu não conseguia. Eu falava, tudo bem, é um veneno, mas eu vou conseguir. E eu ficava, eu vou conseguir. E eu tô, acho que faz o quê? Mais de mês já, sem colocar uma gota de refrigerante, seja Coca Zero ou Guaraná Zero na boca. Mas o que eu quero dizer? Nada é do dia pra noite, nem pra mim. E também não vai ser pra você. Então não pense que, vou cortar todo o açúcar da minha vida. Eu nunca mais vou comer açúcar. Eu nunca mais vou colocar nada de doce na boca. Pronto, acabou. Não vai ser assim, minha linda. Experiência própria, porque eu já tentei fazer isso várias e várias vezes, né? O que acontece, o problema não é o doce. O problema nunca vai ser o doce. O problema nunca vai ser ou salgado, que seja, ou uma pizza, ou um hambúrguer. O problema é qual o sentimento que você está sentindo que você quer sempre essas comidas. Você quer sempre estar ali, nossa, eu tô cansada, eu mereço. Eu tô estressada, eu mereço. Eu tô de TPM. Não, TPM... É como se assim, tem mulheres que acham que na TPM é obrigatório comer doce.
porque senão eu piro, porque senão eu tenho treco, porque... Sabe o que acontece na TPM? Eu vou vir fazer uma live qualquer dia especialmente sobre isso. O que acontece na TPM eu chamo de tempestade hormonal. Os nossos hormônios, eles ficam à flor da pele. A gente fica doidinha, tá? Mais ainda do que já é, né? Que eu já sou doidinha, né? TPM ainda eu fico mais doidinha ainda. Aí o que acontece? A gente quer mais prazer na comida, a gente procura mais coisa gostosa nessa fase, tá? Não tem jeito. Só que, é uma frase que eu sempre falo, a TPM passa, as consequências ficam, tá? A TPM daqui a pouco, graças a Deus, ela passa, mas as consequências do exagero, de comer exageradamente ali naquela fase, usando a TPM como desculpa, elas ficam, e a gente não quer essas consequências, né? Você é um exemplo. Obrigada, Maria. Fico feliz com seu comentário, viu? Fiquei sem refri por 4 anos e quando voltei já tive dores. Voltei a tirar de vez da minha vida. Claro que se realmente não tiver outra coisa, até tomo, mas tipo pouco. E não foi do dia pra noite. Tive só consequências ruins. Olha só, né? Exatamente. Eu já tava num negócio que era assim, ó, se não tivesse refrigerante zero, eu não tomava. Então qual que é a dificuldade de não tomar o que não é zero também, né? Olha como que a gente é, gente. Mas é assim. É porque às vezes eu mostro aqui, né, meu resultado, mostro meu corpo como uma forma de inspirar mesmo, porque assim, mais de 90% do meu público aqui é feminino, então não tem por que ficar mostrando meu corpo para sensualizar. É para inspirar mesmo. Mas o que acontece? Às vezes, nossa, as pessoas olham, pessoas que chegam aqui de repente de paraquedas e falam assim, nossa, meu Deus, é genética, é isso, é aquilo, é bariátrica. Vai dar certo, vai dar certo. Voltou? Se voltar, vocês me falem. Uma menina falou que eu tinha feito a cirurgia, que eu esqueci o nome agora, aquela que corta uma parte da pele e gruda depois lá, não é? Esqueci, fugiu da cabeça, né? Mas enfim, as pessoas acham às vezes que, nossa, tem que fazer tudo certinho, que é perfeição, que não pode comer nada diferente, que a gente pode comer, né, as coisas diferentes. Só que hoje eu tenho muito mais leveza de comer tudo que eu quero comer de forma leve, de comer um pedaço. Abdominoplastia, isso mesmo. A menina falou que eu tinha feito abdominoplastia, né? Mas não, gente, a gente não precisa ter uma vida perfeita, assim, sabe? Para ter resultado. A gente precisa fazer o 1% ao dia. 1% ao dia. Acho que esses dias eu tava falando até com a Vivi mesmo, desse 1%. Porque quando a gente começa o processo de emagrecimento, a gente não acredita no 1%, no poder dele. Por quê? Porque a gente quer tudo rápido. A gente quer tudo aqui, ó, do dia pra noite. Pá, barriga seca. Pá, braço fininho. Pá, tchau, qualidade de conexão. Voltou, gente. Mas eu vou finalizar porque não tá dando certo aqui. Só que a gente já conseguiu conversar bastante, graças a Deus. E é essa a intenção aqui. É toda semana manter vocês na fogueira, sabe? Manter vocês próxima à fogueira, porque brasa longe da fogueira apaga. E eu tenho energia de sobra, eu tenho palavras de afirmação para vocês de sobra para dizer o quanto vocês são capazes de tudo que vocês quiserem. É uma pena que, infelizmente, às vezes o Instagram não me ajuda, né? A distribuir a live para chegar essa mensagem a ainda mais pessoas. Mas eu sei, eu tenho fé em Deus que cada dia que passar a gente vai conseguir chegar a mais e mais e mais pessoas. Então eu peço para você que está aqui, que você compartilhe com mulheres que você acredita que precisam ouvir sobre isso, que precisam entender sobre a autossabotagem, que precisam entender que não precisa ser perfeita, só precisa começar e continuar, não desistir no meio do caminho, não desistir de emagrecer. Eu já tive recaídas. Ai, Maria, não fala assim não que eu choro. Vou chorar, vou ficar emocionada.
Se Deus quiser, eu abri mão de muita coisa na minha vida, gente, pra estar aqui, sabe? Abri mão de muita coisa. Não me arrependo, pelo contrário. E a que eu menos sofri, entre aspas, delas, foi de ter abrido mão de comer exageradamente. Foi de ter abrido mão de comer por impulso, de comer porque eu tava estressada, de comer porque eu tava pra baixo, sabe? Das coisas que eu menos sinto falta da minha vida. Ai, obrigada, Rê. Fico muito feliz, viu? Você também, minha linda. Você vai longe. Já tá indo e vai continuar indo, se Deus quiser. É no tempo de Deus, um grão de cada vez. É isso aí. Pra tudo na vida. Pronto, a Maria descreveu aqui, ó, a live em uma frase. É um grão de cada vez. É 1% ao dia. Não desistam, tá? E mais uma vez, que eu acabei de falar. Eu abri mão de muita coisa para estar aqui hoje, mas nenhuma delas que eu me arrependa e em nenhum momento também eu me arrependi de ter abrido mão de comer exageradamente, de ir em rodízio e comer até sair, sabe? Com a comida aqui assim, batendo, chegar em casa com azia, chegar em casa passando mal, no dia seguinte não sair do banheiro. Não me arrependi de nada disso, pelo contrário. Tão gostoso. Ontem eu fui na casa do meu cunhado, que ele fez hambúrguer, né, pra gente, hambúrguer gourmet. E ele tem uma churrasqueira lá que é vapor, um negócio assim, que ele põe madeira lá e a carne fica com gosto super gostoso. Esqueci como é que fala. Aí tinha assim, 3, 4 hambúrguer pra cada um. Um monte de hambúrguer ele fez. Eu fui lá, comi um, mas gente, eu juro, um já me satisfez, né? Só que assim, o Raul, cabeção, que às vezes ele exagera um pouco, né? Eu falo a realidade mesmo. Às vezes o Raul, ele ainda não instalou uma mente magra. Às vezes ele exagera um pouco. Ele comeu bem uns 3 hambúrguer. Hoje tava que nem doido no banheiro, entendeu? Ontem também eu fui dormir, ele ficou acordado aí com a comida, conversando com ele. Mas aí, problema dele, né? Eu falo, mas ele já mudou muito, tá? O Raul que ele é hoje não é o mesmo Raul de antes, não. Ele já mudou muito, ele já melhorou. Só que para ele melhorar mais ainda, não adianta eu querer apressar o processo. É tudo no tempo dele, né? Tudo é um grãozinho de cada vez, como Maria falou. Gente, é isso, então, eu também não, só agradeço sempre por todo o ensinamento. Amém, Vivi, amém. Que bom, fico feliz, viu, que você aprendeu bastante. Ai, Vivi, uma inspiração para todas nós, né? Todas vocês, todas nós podemos ser inspiração. Minhas lindas, boa noite. Tenham uma ótima semana. Mais uma semana que eu não dei conta de fazer no YouTube e no Instagram ao mesmo tempo. Ai, meu Deus, não sei mais o que eu faço da vida. Mas uma hora dá certo, né? Eu vou pesquisar aqui na internet como é que faz pra dar conta disso, que eu não tô dando conta, não. Ai, mas é isso, então. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima noite. Espero ter acrescentado de alguma forma hoje a vida de vocês. Eu sei que existe um sabotadorzinho aí dentro que fica assim, imagina, eu até gosto de ouvir essas palavras da Isa. Mas não sei, pra mim acho que não vai, não, pra mim não dá certo, né? Saiba que é um sabotador. Só que sabe essa vozinha que fica falando coisas ruins de você mesmo? Dá pra você mudar ela, dá pra você mudar. Toda vez que ela vier, rebate ela, sabe? Não, eu vou conseguir sim. Eu sei que eu não acredito em mim, eu sei que é difícil acreditar que eu sou capaz, que eu vou chegar nos meus objetivos, mas eu vou conseguir, Vai ter uma vozinha aqui tentando me colocar pra baixo, toda vez que ela aparecer eu vou jogar ela lá pra cima, eu vou colocar ela lá pra cima, eu vou falar, não, eu consigo, eu dou conta, né? E é assim que a gente vai tornando nossa vida mais leve, né? A gente vai tornando os desafios da vida mais leve, porque todas nós temos, tá? Um beijo, fiquem com Deus, obrigada pela companhia e até semana que vem, se Deus quiser, que não vai travar nada aqui, vai dar tudo certo. Um beijo, fiquem com Deus.